Após o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, minimizar críticas ao ativismo judicial da Corte, classificando-as como desconhecimento, o senador Eduardo Girão asseverou: desconhecimento é achar que ninguém descobriria. Barroso tem relação com entidades bancadas pelo bilionário Soros. Fez palestra dentro e fora do Brasil para legalizar aborto e drogas. Flagrante ativismo que deveria ter se declarado suspeito no STF. Meu pedido de impeachment que o diga. Paz e bem. O senador citou o trecho bíblico de Provérbios 16:18 que diz: a soberba precede a queda. Girão disse: uma das grandes preocupações que temos hoje no Brasil é, sem dúvida, o flagrante ativismo judicial vigente em nosso país. Esta semana, mais uma vez, o ministro Barroso, da Suprema Corte, falou que não existe ativismo no judiciário e que as milhares de críticas dos nossos cidadãos são mera questão de desconhecimento. Para mim, isso chega a ser desrespeitoso com parte da população que pensa diferente dos ministros, pois milhões de brasileiros acreditam e se manifestam sobre situações nas quais os ministros dos tribunais superiores estão ultrapassando suas atribuições e competências. Neste Twitter, listo algumas das pautas que o magistrado deveria ter se considerado suspeito para julgar ações devido ao seu posicionamento sobre essas matérias, mas mesmo assim ele não o fez e parece atuar de forma a aprovar conforme seu jeito de pensar, deixando de lado a Constituição brasileira. Esses foram alguns dos motivos que, juntamente com outros 5 senadores, entramos com um pedido de impeachment dele no ano passado. Eu, como senador, tenho o dever de fiscalizar as ações de membros do STF e tento fazer da melhor forma. Não podemos deixar que um dos poderes da República se considere acima dos outros 2, pois aí não estaremos em uma democracia. Seguirei no papel que os cearenses me confiaram no Senado. Deus no controle de tudo. Paz e bem. Em novembro do ano passado, os senadores Luiz Carlos Reins, Stevenson Valentim, Eduardo Girão, Plínio Valério, Lazier Martins e Carlos Viana apresentaram um pedido de impeachment do ministro Barroso pelas reiteradas quebras de decoro do ministro. À época, em entrevista coletiva, o senador Eduardo Girão disse tratar-se de um pedido dos senadores que respeitam os brasileiros e a Constituição. Girão disse que nem mencionaria os episódios em que o ministro desrespeitou o Senado, recusando convites da casa, nem tampouco o episódio em que respondeu a um cidadão com a execrável expressão "perdeu mané". O senador explicou que o pedido se centra em 3 pontos: a atividade político-partidária, que quebrou a harmonia entre os poderes; o fato de o ministro não ter se declarado suspeito para julgar causas sobre temas em que atua como militante; e o jantar privado com o advogado de Lula durante viagem de ministros a Nova York. Os senadores afirmaram que apresentaram o pedido em respeito à Constituição e aos brasileiros e lembraram que já há pilhas de pedidos de impeachment de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senadores enfatizaram que só o Senado tem o poder constitucional de conter os ministros do Supremo. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos
secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de um ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas, que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Relembre. Obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores aqui dessa casa presentes, funcionários e todos os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela mídia do Senado Federal. Nos últimos 2 anos, ocorreram várias viagens altamente questionáveis dos ministros da nossa Suprema Corte, à Europa, aos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que recusam todos os convites para virem ao Senado Federal. Mas essa última viagem, a da semana passada, de 6 magistrados para Nova York, na data da proclamação da República do Brasil, é a mais emblemática e assintosa de todas, senador Plínio Valério. Primeiro, porque ocorre justamente em meio a uma grave crise decorrente do processo eleitoral brasileiro, com denúncias e abusos de todas as ordens. Em segundo lugar, porque vão participar e falar num evento sobre democracia e liberdade, quando os brasileiros estão estarrecidos pela escalada autoritária comandada por um ministro, especialmente ministro Alexandre de Moraes, com medidas inconstitucionais como a prática da censura prévia, cerceamento da liberdade de expressão, bloqueio arbitrário em contas de empreendedores que se colocaram tendo um lado político nessa história. Aprovamos hoje, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, um requerimento oficial de informações sobre as despesas dessa inoportuna viagem, com passagem, hospedagem, hotel de luxo, diárias caríssimas, com direito requintado a jantar, requintado jantar pago por dono de banco envolvido em crimes financeiros. O povo brasileiro tem o direito de saber como e quem está pagando essa conta. Mas um dos acontecimentos mais deploráveis foi assistir a um cidadão brasileiro fazer uma cobrança respeitosa, pacífica, ordeira, pedindo até por favor ao ministro Barroso e receber dele uma resposta: perdeu, mané, não amola mais. Olha, essa gíria é normalmente empregada por marginais quando realizam algum delito. Nesse mesmo dia, o mesmo Barroso janta num sofisticado restaurante com o principal advogado de Lula, que não hesitou em viajar no avião a jato de propriedade de um empresário que só não foi preso por desvio descobertos pela Lava Jato, porque em colaboração premiada devolveu aos cofres públicos mais de 200 milhões de reais. Tanto o jantar como a carona no jatinho podem até não serem ilegais, mas são imorais. Esse lamentável episódio, senhor presidente, pode simbolizar o desprezo que ministros dispensam a milhões de brasileiros que
que sustentam com seus impostos caríssimos, com o suor do trabalhador e de empreendedores, o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Tais fatos, curiosamente, aconteceram na cidade conhecida pela sua majestosa Estátua da Liberdade. Cidade que recentemente teve um de seus principais jornais, o New York Times, destacando a escalada autoritária e a censura praticada por Alexandre de Moraes, impedindo que se possa dizer a verdade sobre os crimes praticados no governo do PT. Milhões de brasileiros estão protestando pacificamente nas ruas contra a ditadura que está sendo imposta, contra a censura, que é um valor que o povo brasileiro não aceita mais. Mais um tempinho, senhor presidente, por favor. E essa ditadura que nós vivemos hoje no Brasil, porque nós estamos em uma ditadura, a ditadura da toga, o único homem que nunca recebeu um voto sequer, um voto, está provocando a maior instabilidade social da história, em face da injustificável omissão dessa casa. Como até hoje nunca se admitiu nenhum dos 26 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, urge deliberar sobre requerimentos como o do senador Portinho, para que o ministro venha ao plenário dar explicações sobre o processo eleitoral. Da mesma forma, o decreto legislativo proposto pelo senador Lazier Martins, reduzindo os poderes do TSE. Senhor presidente, um minuto final, por favor. Urge, senhor presidente, colocar em votação pelo plenário, enquanto ainda podemos fazer algo de útil, e com isso evitar que se estabeleça um clima de guerra no nosso país. É muito preocupante. Acredito na capacidade humana de reflexão e de conversão. É enorme a nossa responsabilidade histórica nesse momento tão crítico. Façamos a nossa parte antes que seja tarde demais. Eu encerro com esse pensamento de Abraham Lincoln: pecar pelo silêncio quando se deve agir transforma pessoas em covardes. Muito obrigado, senhor presidente. Todos já votaram? Tá bom. Tá bom. A gente já pode começar. Já pode? Mas já entrou o sinal, não? Acho que não. Quanto tempo leva? Rapidinho. Então a gente espera para começar. Então tá bom. Né? Agradeço. Espera um pouquinho. É? Então, em um minuto, então. Chegou. Chegou, deu certo? Então, muito boa tarde a todos vocês. Nós, senadores da República do Brasil, que respeitamos os brasileiros e a Constituição Federal, estamos entrando aqui agora, senador Reins, senador Plínio Valério, senador Stevenson Valentim, senador Lazier Martins e senador Carlos Viana. Estamos entrando com pedido de impeachment robusto, embasado, num trabalho feito por alguns juristas, dentre eles Roberto Lacerre e também o doutor Paulo Fernando Melo, do ministro Luiz Roberto Barroso. Nós consideramos que a regra da boa convivência é o respeito. E não iremos entrar aqui na questão do respeito ou na falta dele, que ocorreu quando o ministro foi gentilmente convidado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para vir a essa casa dialogar sobre democracia, no caso sobre o ativismo judicial no Brasil. Ele não apenas recusou, como nem deu satisfação para essa Casa Revisora da República. Mas
Também não vamos entrar numa frase infeliz que demonstrou um respeito também ao povo brasileiro, porque um cidadão, na semana passada, foi abordar de forma muito cortês, educada, pedindo por favor ao ministro, nessa viagem que eles foram lá a Nova York, falar sobre democracia e liberdade, e ele respondeu, isso o mundo todo tomou conhecimento, repito, de uma forma infeliz, falando perdeu o mané, que é uma gíria que aqui no Brasil a gente sabe, talvez no exterior as pessoas não tenham compreendido bem, mas é uma gíria que é usada por alguém que subtrai algo do outro e fala isso de uma forma grosseira para a pessoa que teve subtraído uma bicicleta, um celular, uma moto e talvez os seus direitos. Eu queria apresentar aqui rapidamente, que os colegas vão se manifestar, aqueles que quiserem, mas os pontos centrais desse pedido de impeachment, porque o respeito que a gente está falando aqui, e aí eu entro, é o respeito à Constituição brasileira. Primeiro ponto, que esse caos que a gente está vivendo hoje, talvez aí um dos pontos centrais seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária que quebrou a harmonia e independência entre os poderes. Quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que fica aqui a 50 metros de onde a gente está, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Então, no nosso modo de entender, isso é uma interferência direta de um poder sobre o outro. Segundo ponto, que é público e notório, a gente coloca aqui os dados todos, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha. Pela lei orgânica da Magistratura Nacional, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional e o Código de Processo Civil e principalmente a Constituição Federal, ele tinha que declarar suspeito, porque ele chegou a votar na legalização da maconha, do porte de drogas no Brasil. Então, como ele fez palestra como um militante da causa, defendendo isso dá conflito de interesse flagrante. E o terceiro e último ponto, todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Então, é uma violação, porque ele não se declarou suspeito e teve esse encontro privado. Então, isso não é de bom tom e a gente respalda todos os artigos que são afrontados na nossa Constituição a partir desse encontro. Então, eu queria passar a palavra aos demais colegas, a gente vai protocolar, assim que terminar essa coletiva, na presidência do Senado. Muito obrigado. Além dos expostos pelo senador Girão e os demais colegas que subscreveram esse documento, ainda, Girão, tem a questão da ofensa aos militares que temos no ano passado, onde nós também protocolamos um pedido de impeachment do mesmo ministro aqui nesta casa. Então nós esperamos também que a casa, e o senador Lazier tem insistentemente batido nesse processo, que possa abrir este e tantos outros processos contra este e tantos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão também do abuso e o desrespeito com as Forças Armadas brasileiras. É isso aí. Perfeito. Bem rápido, obrigado. Seria melhor que o número de senadores estivesse bem mais amplo, né? Mas
Por que a população pergunta? Alguns senadores sempre presentes assinando alguns impeachments e CPI, justamente para evitar essa hierarquia entre poderes, entre os 3 poderes. Não existe hierarquia, existiria uma harmonia. E a única contenção que a Constituição prevê seria o Senado Federal. E a população, muita gente se questiona, porque sempre os mesmos senadores com os mesmos pedidos, com essa mesma vontade, ou só a gente mesmo, Girão, Reiser, Plínio, Lazier, só esses poucos senadores que enxergam os absurdos, as arbitrariedades. Parece que o único que tem direito à fala e à opinião e à expressão, tratar a Constituição como um diário pessoal, parece que é ser os ministros, alguns ministros do STF. É assim que eles tratam a Constituição Federal, como seu diário pessoal. Assim eles expõem, mostram as suas opiniões e assim a população aceita, como o Senado aceitou até aqui. Então, mais um pedido que a gente assine e protocola. Espero que dessa vez seja encaminhado. Senhores jornalistas, esta reunião nossa aqui eu definiria como a reunião da desconformidade e de cumprimento funcional. Desconformidade porque os atos inconstitucionais vêm se repetindo de maneira mais célere e cada vez mais intensa nos últimos tempos com relação a procedimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal e sua linha auxiliar, o Superior Eleitoral, e com omissão do Senado Federal. E aí a segunda razão da nossa reunião: cumprimento funcional de obrigação. Porque quando nós tomamos posse aqui no Senado, nós assumimos um compromisso, nós fizemos um juramento de cumprir a Constituição. E dos que estão aqui presentes, acho que ninguém poderá invocar qualquer infração a essa Constituição. Ao contrário, temos zelado muito para cumprimento desses compromissos assumidos. Mas não é o que se vê por parte de alguns ministros da Suprema Corte, que cada vez mais infringem dispositivos e de uma maneira mais alarmante ultimamente. É com relação à censura de pensamento, censura à liberdade, né? Desobediência ao sistema judicial que estabelece que o Ministério Público deve participar de toda e qualquer ação penal. Ultimamente, já há 3 anos, a rigor, o Supremo não mais chama a participar o Ministério Público Federal. Enfim, daria para desfiar aqui uma série de dispositivos constitucionais vendo sendo infringidos. E hoje, o que se acrescenta é apenas mais uma tarefa: ingressar com um pedido de impeachment do ministro Barroso, aquele que fez um pronunciamento lá no Texas, há meses atrás, na cidade de Austin, fazendo uma palestra a estudantes brasileiros, dizendo como livrar-se de um presidente, já mostrando ali a sua tendenciosidade. Tempos depois, fez uma outra palestra, essa bem mais próxima, em Boston, de críticas ao que ele dizia riscos para a democracia brasileira. Ora, isso não é tarefa de ministro do Supremo. Os ministros, como juízes, têm obrigação da discrição, mas não é o que acontece com vários deles, inclusive com esse recente jantar do Gilmar Mendes com o presidente eleito, acentuando cada vez mais os casos de relações promíscuas. Ora, não tem nada que está convivendo nessa hora de tanto debate, de tanta polêmica, de tantas multidões nas ruas, estar o ministro do Supremo jantando com o presidente da República, que vem sendo contestado por uma grande parcela de brasileiros. Então, são alguns fatos, porque eu não estou me atendo muito ao conteúdo apresentado aqui pelo senador Eduardo Girão, porque esses já foram descritos por ele. Alguém poderá perguntar, mas vocês ainda acreditam que tenha andamento qualquer desses pedidos de impeachment? Poderíamos dizer, olha, pelo retrospecto não há muita esperança,
mas não é por isso que vamos deixar de cumprir a obrigação. São tantos os ministros que aparelham o Supremo já há alguns anos, desvirtuando completamente o sentido da justiça, que nós vamos continuar batendo enquanto for possível, enquanto tivermos vozes, porque há tentativas, inclusive cada vez maiores, de calarem a nossa voz. Então, estamos entrando com mais um pedido de impeachment, desta vez por aqueles fatos aqui levantados pelo senador Girão, contra este ministro que tripudiou de um cidadão brasileiro que o tratava com toda a educação numa abordagem em Nova York há bem poucos dias, dizendo perdeu o mané, com o que praticamente poderemos interpretar que não há um chamamento não apenas daquele cidadão, mas a todos os brasileiros. Nós estamos sendo manés aqui no Senado também, nós que lutamos contra esse estado de coisas. Estamos sendo manés, porque gritamos, verberamos, protestamos e não há resultado. Mas não é por isso que vamos deixar de atuar. Então, o motivo hoje aqui, pelo que disse aqui o senador Girão e os demais colegas, é para comunicar à imprensa, a boa imprensa, porque nós estranhamos muito o silêncio de uma grande parte da imprensa brasileira, que ignora completamente os acontecimentos, as multidões nas ruas, as discordâncias com relação ao processo eleitoral, sobre o qual recaem sérias suspeitas de fraudes. Tudo isso tem sido muito ignorado por alguns órgãos de imprensa que nem ao menos cogitam de um debate. Simplesmente omitem como se nada estivesse acontecendo, enquanto que as multidões gritam nas ruas. Então nós estamos aqui para comunicar que mais um pedido de impeachment, desta vez dirigido à soberba do ministro Barroso, porque ele está fazendo por merecer. Agora, se o presidente do Senado vai dar andamento ou não, pelo retrospecto não vai dar. Até porque, disse isso ontem da tribuna do Senado, não vem cumprindo a Lei 1079, que é a lei do impeachment, que obriga a um determinado rito que não vem sendo cumprido. Qual é esse rito? Uma vez ingressado na Secretaria do Senado um pedido de impeachment, o presidente tem a obrigação de imediatamente passar para o advogado do Senado, que apenas vai se restringir às formalidades. Isto é, reconhecimento de firma, qual a prova pretende produzir, se tem testemunhas, quais são e endereço, e fica por aí. Pela lei não pode entrar no mérito. Isso não é atividade para o advogado do Senado. Isto é para a mesa do Senado. Mas não é o que se cumpre. No entanto, essa desobediência tem caracterizado todos os pedidos de impeachment até agora. O presidente do Senado recebe, manda para o advogado do Senado examina, vai a fundo, vai ao mérito, não tem procedência. E aí o presidente do Senado simplesmente referenda e manda para a gaveta. Está errado. Tem que olhar as formalidades cumpridas, então manda para a mesa do Senado, que é integrada de 7 senadores, e os integrantes dessa mesa vão examinar quanto à viabilidade, à procedência daquele pedido de impeachment. Se encontrarem elementos, criam uma comissão, que então vai levar mais a fundo, está aberto o processo. Nada disso tem sido feito. São dezenas e dezenas que entopem as gavetas do Senado com pedido de impeachment. Quando tem um dispositivo constitucional que diz: cabe ao Senado Federal examinar, processar e julgar os ministros que cometem crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade na Suprema Corte têm se avolumado, mas todos os casos não têm dado em nada. Mas não vamos desistir. Por isso, senhores e senhoras, mais um pedido de impeachment. Quem sabe lá, de repente, dá uma luz na cabeça do presidente do Senado e ele manda instaurar a investigação. E gostaríamos que os eminentes jornalistas, aos quais eu respeito por ser da categoria, que levem adiante essas nossas discordâncias e esses nossos pleitos, que são pleitos apresentados em defesa da cidadania brasileira e em cumprimento à Constituição brasileira. Era isso. Senador Martins, só um minutinho, deixa eu encerrar. A gente responde depois. Senador Martins, esta casa talvez não esteja sabendo, eu sou advogado de Chapecó, está circulando, está no meu corpo e no corpo do Geraldo Alckmin, uma droga, o LSD. Ela controla o racional da pessoa. E eu vim aqui, desembarquei no aeroporto dia 4 de maio, me deram a droga no voo para não estar aqui agora, mas eu me recuperei.
A droga não vicia, ela apenas controla o subconsciente, que está no corpo do Geraldo Alckmin e no corpo desse que nos fala. Um advogado que o PT atacou por vários anos, me deram a droga em 2020 e ela se repetiu em 2022 por 3 momentos. E agora não vou novamente. É o LSD, uma droga que domina o seu racional. E o Geraldo Alckmin deu a chave. É uma denúncia que eu faço agora com Eu sugiro que o senhor se submeta ao exame médico para a extração do sangue e verificar a confirmação desse fato. Dessa casa como cidadão. Que o nosso gesto, esse gesto que nós estamos fazendo aqui, na realidade é mais um recado. Eu acredito nos argumentos do pedido de impeachment, como acredito que o Senado vai ignorar. E a gente quer mandar um recado para vocês que estão aqui, ainda acreditam, para aquelas pessoas que estão nas ruas. Eu não concordo com a intervenção militar, mas eu defendo esse pessoal que está indo às ruas há vários dias, dando exemplo do que é ser patriota, do que é ter coragem, porque defendem na rua aquilo que acreditam. Então é um recado para essa gente. Vocês não podem esmorecer. Eles esperam de nós, Senado, que nós possamos fazer algo, porque só o Senado pode. Tanto é que eles estão correndo agora com a comissão de revisão do impeachment. Pela 4ª vez, eu falei ontem da tribuna, comissão de notáveis juristas, presidido pelo Lewandowski, que tem como relator dessa comissão a assessora do Lewandowski. E lá eles vão dificultar vão duplicar por 1000 vezes a dificuldade para o ministro ser empichado. Porque hoje, desses que aí estão, eu não sei dizer quem não infringiu os 5 itens, os 5 incisos da Lei 1079 de 1950. Eles acham que a lei é antiga e precisa ser mudada. Eu acho que a lei tem que ser cumprida. Todos eles já infringiram e merecem, estão passíveis de ser empichados. Portanto, a vocês que estão nas ruas, não desistam. Não desistam também do Senado. Aqui só tem 5, porque temos mais um, que é o Carlos Viana, que está aqui. Continue acreditando em nós, porque um dia vai ser possível. Nós estamos nos mirando no exemplo de vocês que estão nas portas dos quartéis. Repito, não concordo com a intervenção militar, mas defendo até o fim o direito dessa gente. Portanto, o nosso recado fica, não esmoreçam, vocês estão dando exemplo a todos nós. E continue acreditando no Senado. Só o Senado pode fazer alguma coisa. Até lá tem muito que se remar, mas acreditem na gente como nós acreditamos em vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado.